Olá, amigos, vamos à nossa história de hoje. Era uma vez um derviche. Você sabe o que é um derviche? O derviche é um estudioso, um religioso muçulmano lá do Oriente, e eles fazem parte de muitas ordens religiosas diferentes. Por exemplo, a que nós mais conhecemos aqui é a Ordem dos Derviches Dançantes. Eles fazem votos de humildade e caridade, e também são conhecidos como buscadores da verdade. Bem, o derviche da nossa história fazia parte de uma ordem muito austera e piedosa. E um dia ele está caminhando às margens de um grande rio, pensando nas regras da sua ordem, que equiparava religiosidade emocional com a busca da verdade essencial. E ele ia ali meditando, quando de repente é despertado por um grito, e ele se assusta e ouve um som que lhe pareceu conhecido, e ele falou: não, isso é um zikr. Zikr é uma espécie de mantra, né? São palavras que se repetem, uma espécie de oração, e que se repetem para firmar o contato com Deus. E ele, ouvindo aquilo, falou: não, mas prestou mais atenção, ele está dizendo de forma errada, essa pessoa está dizendo de forma errada, ao invés de dizer Yahu, está dizendo Hu, Yahu, está errado. E aí, como ele pertencia a uma ordem piedosa, ele pensou que era a sua obrigação ir lá e mostrar para aquela pessoa que ela estava fazendo errado e ensinar a forma correta. Isso fazia parte do seu trabalho interior, porque, claro, a pessoa era uma desafortunada que não havia aprendido corretamente e estava fazendo o seu melhor. Ele então alugou um barco e foi então até a ilhota do outro lado do rio. Chegou numa cabana de junco, onde um homem já mais velho estava com o seu manto derviche, e ele repetia então as suas orações, fazendo movimentos com a cabeça e com os braços, de forma ritmada. E ele então disse: meu amigo, desculpe, mas eu devo lhe dar um conselho. E dar o conselho é mérito tanto para quem dá, quanto para quem recebe. E eu peço então que você preste atenção, porque você está fazendo a sua oração de maneira errada. Não é o Hu, Yahu, é Yahu, Yahu, entendeu? Aí o outro então agradeceu, né, fez um gesto e disse: muito obrigado. Então o nosso amigo derviche do barco voltou muito alegre e satisfeito por ter cumprido a sua obrigação, né? E ele então, quando entrou no barco, pensou que o que ele sabia sobre esse mantra sagrado era que, se a pessoa repetisse corretamente, ela poderia até caminhar sobre as águas. E embora ele nunca tivesse visto ninguém fazer isso, ele alimentava secretamente um desejo de ele mesmo também, quem sabe, conseguir realizar esse feito de caminhar sobre as águas. Ele então começou a remar, não ouviu mais nada, e de repente ele começou a escutar assim, vaciladamente, assim, um Hu, Yahu, de maneira assim trepidante, Hu, Yahu, e voltou a fazer o mantra da mesma forma que antes. Ele pensou: mas meu Deus, o que acontece com seres humanos, não é? Parece que é uma espécie de perversidade que as pessoas têm em insistir com o erro. E nisso ele levou um tremendo susto. Ele viu a seguinte cena: ele viu vindo na sua direção aquele derviche, só que ele vinha caminhando sobre as águas. Ele então parou o barco e ficou ali aguardando. E quando ele chegou perto, ele disse: oh, meu irmão, me perdoe, eu não queria incomodá-lo, mas é que você falou e eu acabei me esquecendo a forma correta de dizer a oração. Será que você pode repetir para mim? E o derviche do barco então disse: oh, meu irmão, fique tranquilo, a forma como você está fazendo também está correta. Se você gostou dessa nossa história, espalhe para os amigos, deixe like, comentário, e nós nos vemos na próxima quinta com mais histórias. Um beijinho e até lá!